As exportações brasileiras para os Estados Unidos recuaram 12,2% entre janeiro e julho de 2026. Foi para 21 bilhões de dólares, segundo o levantamento da Câmara Americana de Comércio no Brasil, a AmCham. Quem comenta esse assunto agora com a gente é o Fabrício Panzini, que é diretor de Políticas Públicas em Relações Governamentais da AmCham Brasil. Fabrício, muito obrigada, meu querido, pela sua companhia. Bem-vindo aqui à nossa programação sempre. Obrigado, Débora. Obrigado pelo convite. Bom dia. Fabrício, é claro que já existia, né, uma baita de uma preocupação do quanto que esse tarifaço poderia afetar essa participação brasileira no mercado americano. De fato, nesse ano, para os Estados Unidos, houve uma redução dessas exportações. Eu quero entender muito mais apenas do que o número, o que isso nos diz sobre a qualidade mesmo, até mesmo a previsibilidade do mercado americano para os exportadores brasileiros. O Brasil vive aí com os Estados Unidos, né? O comércio bilateral vive um momento claro de perda de dinamismo, né? Comparado aos últimos anos, é um valor de queda, e é um valor de queda nas importações também, não apenas nas exportações. As exportações, elas estão, desde que as tarifas mais elevadas foram aplicadas lá atrás, em agosto do ano passado, então são 12 meses das tarifas mais elevadas aplicadas, houve queda em 11 meses desses 12. E também tem tido queda nos últimos 7 meses das importações, exceto no mês de julho. Esse é um número que ele vai na contramão do que está acontecendo com as exportações brasileiras para o mundo, que estão crescendo 10%, e para alguns dos nossos principais mercados. Para a China cresceu 19%, para a Europa em torno de 10%, para a América do Sul em torno de 1%. Então é um movimento que tem uma explicação nas sobretaxas, principais produtos com sobretaxas mais elevadas estão caindo, mas tem outras explicações também esse ano, como é o caso da queda de exportação de petróleo bruto ou, por exemplo, de café. Agora, o crescimento do comércio em outros destinos, Fabrício, pode acabar até criando aquela ilusão de que, assim, a gente está compensando, né? A balança comercial brasileira tem superávit. Mas em que medida essa diversificação está, na prática, reconfigurando essa dependência brasileira do mercado americano, né? Afinal de contas, os Estados Unidos ainda vem ocupando ali o segundo lugar como nosso maior comprador, em setores específicos, principalmente, e até que ponto a gente realmente não está somente redistribuindo vendas? Como que você avalia isso? Dá para poder já falar de uma mudança realmente estrutural? O mercado dos Estados Unidos, Débora, é um mercado que a gente chama ele de único para o Brasil. Ele tem uma composição diferente da composição das nossas exportações para o mundo ou para outros destinos, por exemplo, como a Ásia. E essa diferença ela se dá por alguns fatores. Primeiro, é, é uma presença de produtos industrializados maior. Então, se para o mundo nossa pauta de produtos industrializados é ao redor de 50%, para os Estados Unidos esse número é de 80%. Mas eu acho que um número que ainda é mais interessante da gente ver é que dos produtos de média e alta tecnologia, os Estados Unidos absorvem 50% das nossas exportações. Então, fazer uma diversificação exatamente nos produtos em que são absorvidos pelo mercado americano hoje do Brasil é uma tarefa difícil, porque ele tem, como eu disse, características únicas, porque existem empresas que produzem aqui e vendem para empresas dos Estados Unidos, inclusive do mesmo grupo, que é um comércio que você não consegue substituir de uma maneira tão rápida, talvez, e são produtos com uma tecnologia, né? Por exemplo, máquinas, equipamentos, alguns produtos químicos, farmacêuticos, entre outros equipamentos elétricos, por exemplo, equipamentos médico-hospitalar, que conquistar um mercado leva tempo. Então, acaba impactando em cadeias que são mais industrializadas, produtos que têm cadeias mais longas, e, portanto, o impacto ele não é só no valor exportado, mas é um impacto também
em fornecedores dentro dessa cadeia e empregos de maior remuneração, né? Vale lembrar um dado aqui, que as exportações para os Estados Unidos são aquelas cujos salários pagos aos trabalhadores são mais altos. Inclusive, Fabrício, pegando o gancho nessa questão de preço, realmente, né, de precificação, eu queria que a gente pudesse falar um pouco mais disso, porque quando a gente faz um redirecionamento, por exemplo, das exportações, elas não estão apenas trocando, né, de mercado, ou seja, não estão só reconfigurando ali o mapa, né, do seu destino, mas há também uma mudança de modelo de precificação global, afinal de contas, se tratam de comércios diferentes, com moedas diferentes, câmbios diferentes, enfim. Isso significa dizer que, por tabela, essas empresas estão tendo que aceitar margens menores para conseguir manter escala? Isso é o que as empresas nos dizem por meio de pesquisas, Débora, que para manter, por exemplo, o mercado nos Estados Unidos, elas acabam tendo que renegociar muitas vezes com o cliente, absorver parte dessa tarifa. Vale ressaltar que, de todas as pesquisas que a gente vê, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a maior parte da absorção do custo tarifário ainda está com a indústria dos Estados Unidos, e isso, né, gera não só efeitos aqui no Brasil, né, essa alta das sobretaxas, por conta de tornar o nosso produto menos competitivo, mas também lá no mercado americano, que torna a indústria dos Estados Unidos menos competitiva, aquelas que dependem, por exemplo, de insumos do Brasil. Mas sim, a renegociação de preço é um dos canais que essas empresas mais têm utilizado para poder manter pelo menos uma parte das suas exportações para os Estados Unidos. Isso reduz margem por um lado, acaba, né, reduzindo um pouco da rentabilidade desse exportador, mas por outro lado permite ao menos que ele mantenha esse mercado dos Estados Unidos por mais tempo, quem sabe até esperando um cenário, né, de que essas tarifas, essas sobretaxas vão ser reduzidas, vão ser minoradas e com isso, mantendo esse cliente ali, a médio prazo, isso é realmente muito importante. Perder o cliente para depois reconquistá-lo é o pior dos cenários. Fabrício, pegando um gancho nisso que você está nos explicando, alguns produtos acabam aparentemente, né, tendo uma certa facilidade, entre aspas, nesse momento, porque os Estados Unidos têm uma maior dependência disso. É o caso, por exemplo, do aço e do alumínio, que houve até um avanço, na verdade, assim, na manutenção das exportações para lá. Isso indica que o Brasil ainda tem produtos que são considerados indispensáveis para o mercado americano, produtos que talvez sejam difíceis deles conseguirem ainda nesse momento fazer a substituição nesse curto prazo. Quais produtos são esses que ainda conseguirão se manter nessas exportações para os Estados Unidos? Isso é um fato, Débora. No ano passado, né, quando essas sobretaxas mais altas foram aplicadas, eu acho que uma das coisas que ficou muito claro para os Estados Unidos e para o Brasil é que o Brasil é importante em algumas cadeias dos Estados Unidos. Essa importância ela se dá mais em cadeias em que o Brasil tem, né, uma posição de mercado internacional mais dominante. É o caso principalmente de produtos alimentares, né, o caso da carne, do próprio suco de laranja. Não só esses, também de aeronaves. Aeronaves menores no Brasil têm um mercado muito grande nos Estados Unidos. Muitos dos voos entre principais capitais dos Estados Unidos é feito com aviões produzidos no Brasil, portanto, sobretaxar o Brasil em alguns desses produtos acaba levando a aumento de preço no mercado dos Estados Unidos. Portanto, café, carne, suco de laranja, produtos alimentares que impactam o consumidor, o Brasil tem um poder de mercado nos Estados Unidos importante e aeronaves também é um outro exemplo. Agora, o que aconteceu com esses produtos? Ao perceber que eles têm impacto na economia americana, no dia a dia dos americanos, eles entraram em listas de exceção. Então, pagam uma sobretaxa mais baixa ou são isentos de sobretaxa.
Então, não são todos os produtos brasileiros exportados que estão nessas sobretaxas maiores. O nosso cálculo é ao redor de 26%. Mas sim, o Brasil tem uma posição de mercado dominante em alguns deles, mas nesses casos os Estados Unidos optaram por aplicar uma tarifa mais baixa ou mesmo isentar esses produtos de sobretaxa. Perfeito, meu querido, eu quero muito agradecer seu tempo aqui conosco. Conversamos com Fabrício Panzini, que é diretor de Política Pública e de Relações Governamentais também da Ancham Brasil. Sempre bem-vindo aqui à nossa programação, Fabrício. Muito obrigada pelo seu tempo, suas análises por aqui. Até uma próxima. Obrigado, Débora. Até a próxima. Até mais.